Em 1985, Bob White e um amigo estavam viajando pela estrada entre a cidade de Grand Junction, no estado do Colorado, e a fronteira de Utah, nos Estados Unidos. Bob estava dormindo e seu amigo estava no volante, quando por volta das 3 ou 4 da madrugada, seu amigo lhe acordou avisando sobre uma luz estranha no céu. Bob acordou, olhou aquele pequeno foco de luz e não deu importância, voltando a dormir. Pouco depois, seu amigo lhe acordou pela segunda vez, e desta vez o objeto estava muito mais próximo, era do tamanho de uma lua cheia e extremamente luminoso. Ao se aproximarem mais e chegarem a uma distância de cerca de 100 metros do objeto, Bob constatou que seu tamanho era como o de um grande celeiro. Eles pararam o carro no acostamento para visualizar melhor o fenômeno, quando seu amigo resolveu ligar os faróis do carro e aparentemente assustou o OVNI, que disparou em direção ao céu em altíssima velocidade. Porém, antes de sua partida definitiva, o objeto deixou cair um pequeno objeto que brilhava uma luz laranja. Bob então correu em direção ao local onde ele acreditava que o pequeno objeto havia caído. Ele se embrenhou no meio do mato e encontrou um afundamento no solo com cerca de 45 centímetros de profundidade e 23 centímetros de largura. Neste afundamento estava o artefato, ainda brilhando. Este pequeno objeto tinha a aparência de uma pinha metalizada, no formato de uma gota, e possuía cerca de 20 centímetros de comprimento. Quando Bob encontrou, o objeto ainda estava quente, então ele esperou esfriar e o levou até o porta-malas do carro. Bob guardou o artefato e pretendia apenas divulgá-lo quando se aposentasse, por medo de estragar sua carreira. Em 1996, Bob White finalmente divulgou ao mundo seu relato e seu artefato alienígena. O artefato foi analisado inúmeras vezes por vários institutos e laboratórios diferentes, e todos eles sempre apontaram o artefato como feito basicamente de alumínio e que parecia ser algo perfeitamente humano. Apesar de nenhum destes locais de pesquisa ter conseguido identificar qual a origem daquele objeto. Bob então abriu um museu no Missouri para, segundo ele, divulgar o seu artefato alienígena. Ele não queria dinheiro, apenas mostrar para o mundo o que havia conseguido, tanto que em pesquisas posteriores descobriu-se que seu museu estava registrado no estado de Missouri como uma organização sem fins lucrativos. As visitas até o seu museu foram de apenas 2.800 pessoas, distribuídas somente no primeiro ano este em que a entrada era gratuita. Depois, a partir do segundo ano, a entrada passou a custar $5 e então a visitação apenas piorou. Bob estima que gastou mais de $60 mil viajando para conferências, criando seu museu, testando o artefato inúmeras vezes nos mais diferentes laboratórios e institutos. E apesar de relatos de que ele tentou, certa vez, vender seu artefato por $10 milhões, essa informação nunca foi comprovada. E até o seu falecimento em 2009, Bob ainda tentava mostrar para o mundo seu achado, mas não recebeu a atenção que sempre desejou. Mais recentemente, um pesquisador descobriu a origem do objeto de Bob White. Tratava-se de uma estalagmite, de uma retífica de fundição antiga. O fato de ninguém conseguir identificar o objeto é porque essas máquinas são muito antigas e há muito tempo elas não são usadas. Então somente alguém que já tivesse operado estas máquinas algum dia poderia talvez ter sucesso na identificação do artefato. Nesta imagem vemos em A o rebolo composto de abrasivo e adesivo, em B o local onde fica o molde e o C o local onde se acumulam as estalagmites. O processo de formação destas estalagmites é bem simples. Uma peça fundida é colocada no suporte e forçada em direção ao rebolo, que é essa roda contendo material abrasivo e adesivo.
O pó da abrasão é expelido e fica abaixo do rebolo no reservatório, indicado na imagem como o ponto C. Como este pó está a uma temperatura muito próxima ao ponto de derretimento do metal, ele acaba se juntando ao adesivo do rebolo, que também desgasta, deixando restos e se misturando até criarem estas estruturas. A pessoa que trabalha com a máquina tem que frequentemente limpá-la e tirar esses pedaços de metal chamados de estalagmites, para que eles não cresçam demais e estraguem a máquina. Antigamente, estes restos eram levados pelos funcionários das fábricas como um enfeite, mas depois que os produtos encareceram, estas estalagmites passaram a ser vendidas também como sucatas. Estas estalagmites possuem todo tipo de formato e tamanho, mas basicamente elas tendem a manter um padrão. Como teste, foi colocado as condições ideais para a criação natural de uma estalagmite muito semelhante ao artefato de Bob White e conseguiram obter o resultado desejado. As características são idênticas e, somado aos testes que já haviam sido feitos anteriormente e que indicavam que o objeto era sim proveniente da Terra e da ação humana, ficou claro de que o objeto de Bob, infelizmente, não era alienígena. O que mais intriga neste caso é que se Bob realmente viu um OVNI e realmente viu um objeto caindo dele, quando ele foi procurar, pode ter encontrado a estalagmite. Ele pensou se tratar do objeto que caía do OVNI, mas que na verdade não era. Outra possibilidade que temos que aceitar é que ele simplesmente inventou todo o seu relato. Esta é uma dúvida que infelizmente nunca poderá ser respondida. Quanto à hipótese de que o objeto, mesmo podendo ser produzido com facilidade por máquinas humanas, ser de fato extraterrestre, soa pouco provável, pois uma nave com tecnologia extremamente avançada, capaz de viajar o universo e transitar pelos céus da Terra a altíssimas velocidades, não teria uma composição metálica tão básica e simples. Por muitos anos, apesar de todos os testes terem apontado para o sentido contrário, o artefato de Bob White foi considerado uma das provas mais contundentes para a visita alienígena ao planeta Terra, e infelizmente não era o que parecia ser. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.